Fala galera, aqui é o Gilson Martins da GGBR e nós temos aqui mais uma edição do Golden Talks com uma presença de uma galera empreendedora que veio aqui participar com a gente, e nós temos também hoje uma presença internacional que vai ser a primeira aqui no nosso Golden Talks. E para a gente começar, eu vou chamar aqui os convidados para se apresentarem, começando pelo Daniel da Traces. Fala Daniel, beleza? Beleza, bom dia, obrigado pelo convite. Meu nome é Daniel, tô com 40 anos, sou o CEO global da Traces hoje. É um prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo. Beleza, valeu, obrigado por estar aqui participando com a gente, Daniel. E aqui do meu lado, eu tenho o Rodrigo Almeida, que ele tem aí um dos Golden Talks mais engraçados que nós já tivemos aqui, né? E ele veio participar mais uma vez com a gente. Bom dia, Gilson. Valeu pelo convite, obrigado. Legal estar com vocês aqui para a gente bater um papo sobre empreendedorismo. Sou o CTO da Traces Global e eu acho que a gente vai bater umas dicas aí, uns comentários com vocês. Isso aí. E contar muita coisa engraçada aí, né? Isso aí não precisa nem... Muitas revelações. Então fiquem ligados aí, galera. Muitas revelações vão sair aqui nesse episódio. E... também temos aqui, direto de Luxemburgo, como eu falei, a primeira presença internacional aqui no Golden Talks, o Leonardo. Fala aí, Léo, tudo bom? Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite, aos meus sócios aí da Traces. Eu sou o Leonardo Lopes, sou o Country Manager da Traces na Europa. Muito obrigado aí, acho que a gente vai bater um papo legal hoje. É isso aí, agora pode falar em francês também, que eu sei que você tá fluente em francês, pra galera de... Vai se apresentar em francês também, manda bala. Sacanagem isso aí, A galera de fora tem que ver lá também, né, dar uns likes lá e tal. Faz o biquinho pra falar. Faz biquinho. Bonjour. Então, beleza. Bom, todos apresentados aqui. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, como a gente vai falar de empreendedorismo, né? A gente podia falar com o Daniel para ele contar um pouco como é que foi o início ali dessa jornada de empreendedorismo, como é que foi o início da Traces e como que ele trouxe essa galera aí para trabalhar junto. Pô, legal. Cara, o empreendedorismo é uma coisa engraçada, né? Primeira coisa que eu percebo, que eu posso falar, é o ímpeto, né? De empreender. Então isso é um sentimento que nasce com você. Eu falo isso porque eu ganhei meu primeiro micro com 13 anos de idade, era um 386. E aquilo me fascinava. Então eu comecei a mexer no micro e desmontava, montava, desmontava. Aí meu pai falou, vamos te pôr num curso de micro. Aí eu comecei a montar micro para os meus amigos, porque os meus amigos não sabiam, eu sabia. E aí que eu falo do ímpeto, né? Eu falei, caramba, esse negócio eu podia ganhar um dinheirinho aqui, né? Uhum. E achei uma loja de peça na Santo Amaro até, porque não era Santa Efigênia tão forte ainda, esse tipo de coisa. E comecei a vender micro. Meu pai, muito tradicional assim, inclusive foi contra. Ele falou, você tá louco? Você tem que estudar, eu não quero que você venda micro. E foi minha primeira resistência ao empreendedorismo, inclusive, né? E você começou a fazer isso por conta, assim? Comecei a fazer sem ajuda por conta. De nenhum adulto? Não, sem ajuda de ninguém. Meu pai era contra. Meu pai mais tradicional, tudo. Inclusive, meu pai tem eu não sei se pode falar meio palavrão aqui. Pode, fica à vontade. Meu pai, a gente é descendente de italiano, né? Uhum. Então, meu pai falou bem isso. Eu lembro até hoje, ele falou, moleque, você bebeu mijo? Tipo, você tá com a cabeça... E eu falei, pô, pai, eu gosto e tal. E continuei vendendo para fazer o meu dinheiro. Aí, quando ele fez isso, a segunda tentativa dele foi tirar minha mesada. Porque você tá ganhando dinheiro? Então eu vou tirar sua mesada. Então, quer dizer, ele foi bem resistente. Só que esse negócio tava dentro de mim. E eu não sabia, não entendia ainda a força daquilo, o que era. Só que eu falei, então tira minha mesada, eu vou continuar vendendo. E continuei vendendo. Só quis dar introdução, porque aí com 17 anos eu já entrei na faculdade com 17 e comecei um estágio. E comecei no mundo corporativo. Quando eu entrei no mundo corporativo, novamente, aí eu conheci bastante infra, né? Acabei crescendo muito rápido na empresa.
e comecei a conhecer Oracle. Tava saindo do Oracle 6 para o Oracle 7.3, então faz muito tempo, né? Eu tô com 40, eu comecei a mexer com Oracle com 18 para 19. E o mercado tava bombando de Oracle. Não tinha muita gente no Brasil que conhecia. Eu ajudei a implementar o Applications e virou case na Oracle lá pela CCR, pela Nova Dutra. E novamente oportunidades começaram a surgir. Aí eu cheguei na minha família, uma delas foi para trabalhar na TAM, nos Estados Unidos. Só que eu sou muito apegado à minha família. Então eu falei, putz, mas isso me fez pensar, retroceder e pensar mesmo na vida. Falar, legal, não quero ir para os Estados Unidos trabalhar com Oracle lá. O que eu quero da minha vida então? Já fazia bico, né, que nem todo mundo começa a fazer. E nessa época aí, depois seu pai já tava te apoiando, já tinha quebrado o gelo. Quando eu tava empregado, tudo bonitinho, ele tava me apoiando. Legal. Mas aí veio a segunda resistência, que eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero... E aí eu acho importante no empreendedorismo também, só dando uma pausa, o ímpeto só não basta. Aí essa segunda vez já veio o que eu diria de planejamento, motivos, ainda de uma forma meio precária, vamos dizer assim, mas aí eu já expandi os horizontes e realmente comecei a pautar o meu negócio. Porque a vontade só também, você acaba quebrando muita cara se você não for atrás de se preparar depois. O ímpeto do empreendedorismo tem que ser aquele start para você poder ir atrás do que tem que ir atrás, se preparar. Senão, a taxa de mortalidade das empresas está aí, não preciso nem falar que 2 anos, 80% vai pro saco. E 5 anos normalmente morre, né? E 5 anos morre. Tá nas estatísticas. E qual foi o meu gatilho que eu falei, putz, é agora? Eu já tinha clientes que eu fazia esses bicos. 2, e foi isso que eu falei pra minha família pra convencer eles, inclusive, tá? 2, eu morava com meus pais. Então eu falei pra eles, pai, o momento de arriscar é agora. Eu não tenho família, eu moro com vocês, graças a Deus minha família tem uma condição boa, eu só pago, o meu dinheiro é pra mim, por que eu vou arriscar lá na frente? Então esse foi o outro motivo. Falei, o menor risco efetivo é agora. Se eu quebrar a cara agora, eu ainda moro com vocês, eu tô em casa, não tenho família. E a terceira questão é que eu acabei crescendo rápido, que nem eu falei, eu já estava embaixo do meu gerente direto, que foi um gerente espetacular que eu tive, que chamava Marcelo Fonseca. E aí eu falei pra ele isso também, porque ele não queria deixar eu ir embora, né? Eu falei, Fonseca, quanto tempo eu vou demorar para sentar na sua cadeira? Eu tô com 19 para 20. O mercado lá fora bombando de Oracle. Quanto tempo eu vou demorar para sentar nessa cadeira? Ninguém dá credibilidade para um gerente com um jovem de 20... Agora talvez, acho que nem hoje, na verdade, mas 20, 25 anos, eu falei, eu vou demorar no mínimo 10 anos para sentar aí. Ele falou, mas não vai embora, a gente tem um plano de carreira já, por isso que você ganhou todos os cursos da Oracle, você está sendo preparado para ser diretor, tal, não sei o que, era um dos 5 que foram escolhidos pela empresa para ser preparado. Eu falei, mas eu tô sentindo o mercado me chamar, já me preparei e tal. E ele falou, então presta serviço para nós. Então eu nasci com a empresa com o primeiro contrato do emprego que eu tinha, que pediram para eu continuar. Na minha família, meu avô, minha mãe, meu pai, a mesma história de resistência. Eu quase desisti. É importante frisar isso. E tinha alguém na sua família que tinha essa pegada empreendedora ou era mais você nessa época? Então, o meu pai sempre teve uma pegada empreendedora, mas ele sempre trabalhou com cargo público, técnico, público, ele já foi diretor de algumas empresas do governo e tal, mas ele sempre empreendia no plano B. Só que ele nunca só que sempre foram negócios que acabaram não sendo grandes negócios. E talvez o medo dele era de eu me machucar como ele se machucou algumas vezes. E meu avô e todo mundo, graças a Deus, naquela época eu já tava com um salário alto. Então o medo deles era, você vai acabar com a sua carreira. E nessa hora eu tive que realmente, foi a hora mais difícil, que eu tive que acreditar, não só sentir, né, o empreendedorismo lá dentro, mas acreditar, me preparar para diminuir esse risco de dar errado. E graças a Deus, deu certo. Já estamos aí com... Eu tô com 40, 19 para 20, são 21 anos aí
de empresa, com clientes grandes, graças a Deus, e conseguimos criar um nicho para dar sequência. Legal, muito bom. E você vai contar depois pra gente aí, esses 20 anos, como foram os desafios aí, todas as empreitadas que vocês tiveram. Até hoje, né? Até hoje. desafio. Sempre tem, né? Pra quem... E o Almeida, como é que ele entrou nessa história aí? Olha, também comecei cedo com empreendedorismo, montando máquina, a velha AMD informática que eu e o... Um pouquinho mais perto aí, pra ficar melhor. Isso. AMD informática que eu e o Robson Maida, meu amigo, que na época de colégio, montamos também para manutenção de microcomputadores. Eu acho que essa aí de manutenção, a maioria, né? Já passou por isso aí, Na né? época de 98 ali, 99. Saudade daqueles cabos flat. Nossa Não. senhora. Nossa, Né? HD que chamava Winchester. 25 de impressora, que tinha que ficar olhando. Jampear o clock lá pra ficar o numerinho na frente do gabinete. Exatamente. Apagar a memória, né? Pegar a borracha. Vou limpar a memória. Aquela pasta que você colocava no processador para dar o overclock nele, ficar mais rápido. Isso aí foi nos anos de 98, 99, e aí tinha um amigo meu que estudava comigo, o Robson Maida, ele falou, não, vamos montar uma empresa, isso aí foi lá na Zona Leste, e a gente contratou até uma menina da nossa classe, que era a Mônica, coitada. Falei, Mônica, a gente vai montar, a gente aqui, porra, vai organizar toda a parte técnica, e você fica pegando, na época, a lista telefônica. Liga a lista telefônica e vai tentando captar cliente, alguma coisa assim. Só que, a gente tinha tudo 16, 17 anos ainda, não tinha maturidade de um empreendedor, né? Mas a gente tentava, buscava, etc. Aí depois, acabou o colégio, eu fui estudar em Santos, né? Aí acabamos tudo, não continuou. Aí fui estudar engenharia, na verdade era para trabalhar com engenharia da computação. E eu já estudava Oracle já desde essa época. Só que meu foco era trabalhar com robótica, era outra... Automação. Na verdade, era para desenvolver processador. Eu fui estudar, quando fui lá para a França, para desenvolver microprocessador, etc. E aí eu sempre como sempre estudei Oracle desde cedo, e eu sempre fazia projetos de Oracle, comecei a trabalhar com projetos de Oracle desde 17 anos, assim, em multinacional, virada do bug do milênio, né, o RRR, que todo mundo tinha medo lá de 99 para Inclusive, essa do bug do milênio, quem não viu... Tem mais detalhes lá no Golden Talks que o Almeida fez, lá os primeiros, Exato. Que foi sensacional, muitas histórias lá e muito engraçadas as edições. Exatamente. Você não viu, dá uma olhada lá, deve ser, eu acho que o 4º ou 5º episódio. Exatamente, vai lá dar umas risadas lá com a gente. Então aí eu comecei aí nessa época, quando eu estava em faculdade, assim, eu não pensava muito em empreendedorismo, eu pensava mais assim, vou tentar focar minha carreira, terminar minha faculdade... e etc. Só que eu sempre trabalhei com Oracle. Eu sempre estava envolvido nos projetos, né? Falei, E quando eu falei pra minha mãe também, que eu falei, cara, mãe, acho que eu não vou ser engenheiro, não. Acho que eu vou trabalhar com banco de dados Oracle. Minha mãe não sabia. O que é isso? E nessa época, os DBA já ganhavam bem. Minha mãe achava que eu traficava. Eu falava, meu Deus, não é possível você com 20 anos ganhando isso. Tudo isso de dinheiro. Você vende alguma coisa ilegal? Vem com o formulário do FBI já, né? Falei, Tá se envolvido com uma coisa ilícita aí? O que tá acontecendo? Eu falei, depende, classifica o que é droga aí. Pode ser, né? Mas aí eu fui indo, aí eu trabalhava muito em projeto e etc. Só que eu sempre tive vontade de ter empresa. Né? Assim, eu trabalhei em muita consultoria, trabalhei nas fabricantes, e eu não conseguia me ver como assim, igual o Daniel falou, né? A empresa te prepara já pra, você vai ser um diretor um dia. Eu nunca Tem um plano de carreira certinho, estruturado. Eu nunca conseguia me ver, assim, trabalhando muito tempo numa empresa. Tem que quando eu trabalhava com as fabricantes, e aí dos gerentes que me conheceram, na época que eu era consultor, eu sempre falava assim, eu não gosto de ambiente estável. Eu nunca gostei. Porque assim, já me classificar, sabe? Morosidade, inquieto. né? Morosidade. Exato. Aí você fala, cara, você chega aquele dia e fala assim, o que tem que fazer hoje? Não sei. Porque você acabou com os problemas. Rotina. Aí fica com a rotina e fala, cara, não gosto. É depressivo, né? É depressivo. Quando eu tava na Oracle, eu falava pro meu gerente, falei, cara, só tem que me enviar onde tem fogo. Onde tem... Os caras, não, Rodrigo, mas tem muito problema. Eu quero ir lá. Eu não quero esse negócio de aumentar table space, continuar a monitoração. Eu falei, tira eu disso daí.
E tinha empresas que eu passava que a empresa falava, não, Rodrigo, fica. Eu falei, cara, não, tá estável, acho que sim, minha missão já foi dada. Já cheguei no nível que tinha que chegar, já absorvi, já ensinei o que tinha que fazer. Tô deixando vocês bonitinho aqui, ó, coloca outro DBA pra tocar, que o meu negócio é ir pras pauleiras mesmo, estudar mesmo, pegar problema. E aí, cara, puta, foi indo, aí na época teve a UniDBA que a gente criou, que o intuito era ser uma faculdade pros DBAs, né, dar treinamento, mas nunca teve um treinamento. Não consegui mais é porque era a UniDBA, né? Posicionamento tá certinho aí. Total. Certinho. O business plan dele foi assim, foco, né? Bom, a gente ia montar um centro de treinamento para DBAs, que na época, puta, tinha algumas coisas muito específicas de treinamento. E aí, só que, como assim, a gente já tinha muito contato, então faz um projeto aqui, pega uma conta ali, me ajuda ali. Aí você vai pegando um monte de clientinho, montando, fala, puta, vou montar uma empresa. Já estava montando ali a UniDBA, mas tira do foco de treinamento. O mercado te leva, na verdade, né? Totalmente. Não tem jeito. Totalmente. E vamos sair do mercado focado no treinamento e vamos focar no mercado corporativo e contrato. Tanto que isso é verdade que até o processo da Golden Gate BR, né, a gente começou ali dando treinamento e pela demanda de mercado dos treinamentos surgiu a consultoria e chegou uma hora que meio que virou a chave assim, né? A gente começou a ter mais consultoria, mais demanda de cliente do que de treinamento. Mas isso é fruto também da sua visão, porque você dá os treinamentos, às vezes os próprios alunos que estão lá acabam te recomendando. Fala, cara, mas é exatamente lá, isso. E você acaba criando um ecossistema com isso. Isso é importante. Exatamente. Como eu dei muito treinamento também pela Oracle, então eu conhecia muita gente no mercado. Quem você não conhece? O Rodrigo foi Cara, o mundo dá muita volta, né? O Rodrigo foi meu professor na universidade, cara. Hoje ele é meu sócio. Olha aí, ó. Não vai chorar, hein, Léo? Vai ficar emotivo aqui. O Léo vai começar a chorar aqui daqui a pouco. Eu não ensinei ele, aprende a escolher as pessoas, Léo. Fala, o que você fez, pequeno padawan? O que você fez, meu pequeno padawan, pra errar tanto? Brincadeira. Mas aí, cara, assim, o mercado nos levou. E aí a gente fala de empreendedorismo, né? Você tem muitas coisas pra aprender em empreendedorismo, né? Todo mundo fala assim, faz business plan. Tem muita coisa que é bonita, assim, no teórico, PowerPoint funcionando, mas quando você tá no meio do mar ali, cara, você vai se guiando, você vai se mantendo, você vai perder, você vai ganhar, você vai errar, você vai acertar. Então, assim, aí você vai pegando a vivência mesmo, você vai pegando a casca. Mas, aí depois... Não tem manual, né? Na verdade, você vai aprendendo ali durante o processo. Essa parte de empreendedorismo, cada dia é um dia, né? O feeling sempre vai ser importante, né? Uhum. Tem que estar, inclusive, atento para essas coisas, eu diria. O feeling é muito importante, sempre é. Só que você tem que buscar a bagagem, né? Pra não... Sim. O Sebrae é excelente hoje em dia, que eu vejo que tem vários cursos para quem começa aí, começar a entender ponto de equilíbrio, né? O BP, o Business Plan, uma série de... que não dá para se pautar naquilo, como o Rodrigo falou, mas não deixa de ser fundamental, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo nesse sentido é assim, né? Até o pessoal pode comentar aqui. A gente tem situações que eu falo, cara, eu sei que vai dar certo, agora não pergunte como. Como você vai fazer? Né? Essa vem empreendedor. Você fala, cara, vamos fazer assim, porque vai dar certo, mas não sei como, vamos descobrir no caminho. Não, mas e pegando esse gancho, assim, depois de toda essa trajetória, eu conheci o Daniel já desde 2005, por aí. 2006. Então vocês conhecem há bastante tempo já. Muito tempo, assim, desde o começo quase da Traces, quando tava lá na casa, Pompeia. Uhum. Só que assim, imagina hoje, a Traces Group hoje, a gente pauta porque a gente é uma empresa extremamente técnica. Pô, eu sou técnico, o Daniel é DBA técnico, o Léo é técnico, acho que todo mundo ali da parte executiva é técnica. E a gente, na época, a gente conversava, batia papo, eu ia lá na Traces antes de estar nos prédios, conversava com o Daniel, a gente sempre tocava figurinha, mas nunca chegou a oportunidade de a gente trabalhar junto. E aí, quando a gente começou a pensar em 2021, foi justamente isso que você falou, assim, puta, cara, o Dani tem uma visão empresarial, assim, gigantesca, muito boa. E eu também olhava assim, falei, cara, sabe, você tem um C4, né? Aí você tem um pavio ali de pólvora. Falou, cara, se juntar esses dois aí, vai dar bom. Vai dar bom. Aí os caras, pra onde vocês vão chegar? Puta, não sei, cara. A gente sempre falava, puta, onde a gente pode chegar? Céu é o limite. E aí, onde tá o Léo hoje? Cara, abrindo uma portinha da Traces lá na Europa. Lá na Europa, exato.
Vou aproveitar o gancho aqui. Eu sou o mais novinho aí na questão de empreendedorismo, né? Eu nunca pensei, na verdade, em empreender. Já empreendi por necessidade. Vou começar a minha história lá de trás, lá já vendi alho na rua, gelinho ou geladinho para alguns, né? Bom, hein? Casei novo e tal, mas de uns 3, 4 anos para trás, eu vi que só a parte técnica para mim já não estava mais me agregando. Não é que eu sou o cara bom, extraordinário, mas já não tem muito mais para ir. Chega algum momento da carreira que você fala, pô, ou eu parto para gestão ou eu vou realmente morrer aqui na parte técnica. E aí eu comecei a ir um pouco pro lado da gestão, e o fato de eu ir pro lado da gestão me abriu mais a mente para outras coisas. Então você começa a fazer capacity planning de pessoas, de recurso físico, máquinas, né? E você começa a entender o negócio também. Fala, pô, se eu paro esse banco aqui, eu vou afetar um hospital, por exemplo, ou é uma instituição bancária, ninguém vai transacionar. E aí você começa a pensar um pouco mais do lado do negócio, e isso começou a abrir minha mente, e eu falei, cara, tecnicamente eu sou bom. Aonde eu tô, eu vejo que o pessoal consegue sair do outro lado, mas eles não têm a mesma gana que eu tenho, a mesma vontade. E aí começou essa veia esse bichinho do empreendedorismo me picou, e o mais importante é que eu comunicava para todo mundo que estava à minha volta. Eu falava com a galera, os brasileiros que tem lá, o Carlos Magno, o Fernando Simon, o Rodrigo me falando, que são todos amigos pessoais, inclusive nossos aqui, né? Falei, cara, a gente tava numa consultoria lá, na eProceed. A empresa hoje não existe mais, ela faliu até por falta de visão e falta de gestão e planejamento. Então eu falei, cara, se esses caras estão conseguindo sair do outro lado desse jeito, imagina a gente com vontade, realmente querendo fazer a coisa certa, como que não seria, né? E aí acabou surgindo a oportunidade, eu numa conversa com o Simo, sempre falando, cara, a gente devia fazer alguma coisa, sabe? Conversa de churrasco, assim? Todo mundo na hora fica eufórico. Vamos fazer, tá todo mundo... Agora que a gangue tá toda lá em Luxemburgo, né? Exato. Falei, cara, tá todo mundo já aqui, montaram uma quadrilha organizada lá, todo mundo. Nem sei como passou no compliance. Só cara bom, velho. Falei, cara, a gente pode sair do outro lado. Não só bom tecnicamente. O Mufalani, por exemplo, já teve empresa, já teve consultoria. O Carlos Magno também já empreendeu. Acho que só o Fernando Simon que não, que era um pouco como eu, só do meio corporativo mesmo, né? Seguir empresa e tal. Que inclusive, só fazendo um parênteses rápido, né? Toda essa galera aqui que o Léo tá comentando já passou aqui pelo Golden Talks, né? A gente tem a entrevista contando a história de todos eles, então tem a entrevista com o Fernando Simon, com o Carlos Magno, com o Rodrigo Mufalani. Quem não viu, dá uma procurada aqui nos vídeos, porque olha, essas entrevistas foram muito boas, inclusive para quem tem interesse em procurar uma vaga aí fora do Brasil. Tem muitas dicas lá, e também tem o Golden Talks que a gente fez com o Léo, né? Exato. Eles compartilham várias dicas aí desse processo de sair do Brasil e ir, né, pro exterior trabalhar como DBA. A galera é bem unida, né? Só pra não fazer jus aqui também a pessoa, o André Ontalba, cara. O Ontalba hoje também. Tá lá nos Estados Unidos, ele saiu do Brasil, foi pra Luxemburgo, trabalhou com a gente lá. O Ontalba também que tem uma carreira extraordinária, professor de sensacional. E hoje muitos alunos aqui no Brasil, o pessoal comenta muito dele. Exato, é muita gente boa. Então eu reunido com essa galera, essa conversa aí de boteco, digamos assim, mas todo mundo ficou fora, que ninguém toma decisão, né? Só que foi bom para mim comunicar isso, porque acabou numa conversa entre o Rodrigo e o Fernando Simon, eles acabaram comentando do possível plano de expansão, né, na Europa, da Trace e tal. E aí o Simon lembrou, falou, cara, tem um cara aqui, falou pro Rodrigo, né, que tá afim de ir pra cima. E eu sou um pouco mais, eu tenho um perfil mais arrojado, acho que dos três, bem faca na caveira, assim, tipo, graças a Deus eu tenho minha esposa também que me apoia, né, as minhas loucuras. E aí ele falou, pô, mas quem é? Fala o Léo. Aí foi puxar a capivara, falou, pô, o Léo eu conheço, pô, o Léo foi meu aluno, velho. Verdade. Foi meu aluno, e aí acabou coincidindo da gente sentar pra conversar, a gente fez um bate-papo rápido, e aí, sabe, pra esclarecer um pouco mais ou menos a visão da empresa, pra ver se eu tava afim também do desafio, né? Aí a gente amadureceu a ideia, depois a gente sentou, foi onde eu conheci o Daniel, né? Até então eu não conhecia o Daniel, conheci o Daniel através do Rodrigo, e cara, foi do dia pra noite, assim, foi um alinhamento dos planetas muito gigante, porque eu trabalhava numa consultoria
e a Traces, querendo ou não, é uma consultoria, né, também. Eu não poderia abrir em paralelo, fazer o empreendedorismo em paralelo e virar a chave aos poucos, de forma gradual, por conta de cláusula de concorrência, essas coisas. E, cara, na mesma semana que a gente bateu o martelo, que a gente ia seguir com um plano, eu me desliguei da empresa, consegui passar por uma outra empresa terceirizada que assumiu só a folha de pagamento, digamos assim, né? A gente chama isso de payroll, uma empresa só de folha de pagamento, onde não tinha essa cláusula de concorrência, até a gente conseguir abrir a empresa e legalizar tudo certinho. Mas foi em questão de uma semana eu encontrei uma outra missão para mim, me dei um contrato de trabalho através dessa payroll e a gente seguiu com o processo de abertura da empresa. Então eu tive muita vontade mesmo e graças a Deus tive o apoio deles, que é fundamental e importante. Eu sou o menos experiente aqui nessa mesa, tá? Você também com a Golden Gate BR, você está anos luz à frente de mim com relação à gestão de empresas, essas coisas. Eu tenho um pouco de gestão de pessoas. Eu já trabalhei em departamento pessoal e RH lá atrás, no passado. Eu gosto muito também da gestão de pessoas, né? Mas eu tô aí. E tô focado também na área comercial agora, né? Porque tem que desenvolver a empresa, né? Tem que vender. Sim, se a empresa não vender, não é o combustível, cara. Agora me diz uma coisa, Léo, a parte boa, né, de ter sido professor do Almeida. Não, ele foi... Aliás, ao contrário, ter sido aluno do Almeida, é que se você fizer alguma coisa errada, você vai falar que ele não te ensinou, né? Exato. Você não me ensinou direito, cara. Não me ensinou, cara. Eu peço algumas coisas, eu tô esperando até algumas análises até hoje. Até hoje. Ele fala assim, não, mas tô fazendo. Eu falei, tá fazendo. Mas você ensinou? Mas Ele bonitinho. Ele tá falando isso, mas aproveitando o gancho aqui, né? Que a gente fala de empreendedorismo e a gente tem aqui sócios na mesa. Ter sócio também é ter patrão. Claro. Ter sócio é ter patrão, né? A gente é amigo pessoal, mas a gente tem que saber separar as coisas. Ele me delega as coisas, eu delego para eles. A gente tem que ter essa maturidade também, né? Saber se posicionar, saber aceitar. Falar, cara, que ele tá falando, ele não tá me pedindo de alegre ou por... Ele sabe onde ele quer chegar. Às vezes eu não tô tendo a visão. Daniel também, às vezes me cobra, eu cobro eles. E é assim, cara, empreendedorismo, a gente tem que estar numa sinergia bem certinha alinhada. Surgem as ideias, né? Assim, aí surgem as ideias, surge a organização, surge pontos de melhoria, surge pontos de crítica. E às vezes muito empreendedor com tem sócio, eles não sabem muito trabalhar, né? Porque fala, puta, se eu criticar o Léo, a coisa do Léo vai ficar aborrecido comigo, então eu não vou falar. Levar pro lado muito pessoal, assim, sabe? A gente fala, cara, eu e o Dani... Teve, acho que, no começo do ano, em janeiro, a gente fez uma ligação de 4 horas que a gente quase fez o planejamento de 23 inteiro do grupo. É isso aí. Né? Que aí depois a gente vai e fala com o Léo, puxou, cara, fala com o Léo, dá até medo. Porque assim, o Léo fala pouco, né? Já percebeu, né? Aí a gente tem reunião de quinta-feira, 3 horas de reunião. Direto. 3 horas e meia de reunião. Mas tem um negócio importante que eu tive muita dificuldade porque eu fiquei 17 anos sozinho, né? E até o momento, obviamente, que até comecei a procurar sócio, porque eu queria expandir, mas já estava sem energia para expandir sozinho. Falei, putz, eu já sabia exatamente o espaço que eu queria dar. Quero expandir aqui, quero colocar em outros países a empresa e tal, mas dar espaço sozinho eu não vou dar. E aí, acho que é importante também, sabe? A escolha de sócios, né? A gente tem uma premissa, desde que o Rodrigo entrou, e outros que entraram também, o Léo e qualquer um que for entrar na sociedade, a premissa era justamente isso, eu quero alguém técnico. Porque eu acreditava nisso. Se eu olhei pro meu passado, eu falei, eu acho que eu consegui sobreviver, porque eu era técnico, dava solução na reunião na hora, isso era um diferencial. Então eu quero alguém técnico. Então, eu acho que escolher o sócio pautado naquele business plan ou no conceito que você criou a empresa, para não destoar, é importantíssimo. É muito importante. Tem que ter esse alinhamento, na verdade. Para poder ter esse alinhamento. Boa. E quais os maiores desafios? Vocês comentaram um pouco, mas em sociedade, assim, o que vocês veem que é o maior desafio em ter sócio? É ideias, é posicionamento, é alinhamento, é divisão de tarefas, de atividades? Tem um pouco de tudo, hein? Tem um pouco de tudo. O Dani ele é mais muito operacional. Então, assim, cara, não tem nada parado na Traces. Porque tem o Dani lá em cima mesmo dos projetos, garantindo entrega. Aí você,
Inclusive, a gente tava falando bem workaholic, né? A gente tava conversando ali um pouco antes, né? Tô tentando mudar. A gente tem que fazer ele tirar um pouco o pé também. Tem que tirar um pouco o pé também. Um pouco não. Extreme workaholic, né? Então, assim, e ele consegue ter a visão total da empresa, dos clientes. Eu também tenho essa visão, só que também eu já fico mais, assim, no background. O Léo, quando entrou na sociedade com a gente, ele falou, eu tenho um background técnico, eu preciso aprender e entender como funciona o mundo empresarial, corporativo. Então, com o Léo também, a gente vai passando todas as informações, fala assim, cara, tem isso, tem aquilo, olha, o cliente vai falar isso daqui, tem essa malícia para receber esse tipo de informação. Montar proposta, quando a gente tá ali na reunião com o cliente, que ele acaba querendo ou não trucando a gente, tem que ter esse feeling, isso só vem com a experiência, e eu fico pautado neles dois, que é muito importante, né? Exatamente. E aí, cara, a gente, assim... É igual uma célula viva ali, né? A gente vai se organizando. Então, o Dani tem muita ideia, o luxemburguês aí, com os cabelinhos laterais, tem muita ideia. Inclusive falaram que ele ficou hoje umas 2 horas pra arrumar o cabelo, pra vir aqui gravar o podcast. Pra fazer a barba. Tem que vir arrumado, pô. Tô na presença ilustre dos caras aqui. Então, assim, a gente sempre vai captando essas ideias e vendo aonde nós erramos, né? Porque, falta processo. Eu e o Léo, assim, o Léo é um cara que gosta de seguir podcast, empreendedor, ele segue todos os rituais. Eu preciso me manter motivado, desculpa até te cortar, mas eu acho que é um pouco na mesma pegada que o Dani falou, ele empreendeu por 17 anos sozinho, né? E eu fico lá, apesar da gente manter sempre o contato, eu sinto essa falta, porque eu tô lá sozinho, fisicamente, né? Então eu preciso, não é me manter motivado, mas eu preciso extrair informação de algum lugar. É diferente, a gente faz um processo de coaching, né, de pair program, se a gente for querer falar assim, né? O pair program quando bonito. Você tá programando... A gente chamou ele aqui só por causa desses termos aí. Presença exclusiva só pra falar. Só pra falar uns termos aí que eu não sei. E a gente faz esse acompanhamento de forma online, né? Mas no dia a dia, por exemplo, quando tem proposta lá, eles me deram 100% de autonomia e eu faço da maneira que eu entendo como deve ser, né? E eu acabo depois só apresentando para eles vão me dando as dicas, fala, cara, aqui, ó, melhor, eu faria assim, eu fazia assado, esse SLA eu acho que tá muito agressivo, vamos diminuir um pouco, pôr essa cláusula aqui, talvez pro cliente seja um impeditivo dele fechar. Então eu faço isso com eles, né? Mas eu sinto um pouco essa dificuldade até de visão depois para onde eu vou, né? E aí a gente se mantém muito em contato, né? Desculpa até te cortar aí, velho. Exatamente isso aí. E aí, puxando o gancho aqui para mim com relação a como é ter 2 sócios, Daniel, ele tem um perfil já mais experiente, um pouco mais, ele tem visão, mas é um pouco mais conservador. Eu sou molecão, menino novo, quero abraçar o mundo às vezes. E aí ele vai, opa, calma aí, Léo. O Rodrigo tem uma visão também bacana, comercial. Então, manja muito de parte de licenciamento também, de hardware, essas coisas. A gente tava comentando do perfil, o Rodrigo não comentou, mas ele tem um perfil marqueteiro. O pai é publicitário, tudo. Marqueteiro, né, pai? Então, na cabeça dele, toda hora dá um estalinho de marketing. Eu não sou assim. Eu sempre tive mais apoiado no network, empresário, esse tipo de coisa. Ele sempre foi mais colado com Oracle, que nem vocês falaram. Então, já desenvolveu uma... Hoje a gente vende hardware, né? Exadata, tudo. E eu não vendia sozinho. Porque nunca foi meu foco. Então, ele agregou já, vindo com as fabricantes mais para próximo, vendendo hardware. E eu pude até provar o meu network, né? Porque daí eu voltei a abrir os caminhos para saber se a gente ia conseguir vender ou não. E graças a Deus consegui. Foi excelente, vendemos bem. A gente está super bem posicionado com Oracle, IBM, Lenovo. E o Léo com uma preocupação de equipe humana, processo, independência. Essa é a parte boa da sociedade. Tem parte ruim, que nem você falou, eu vou falar um pouco, que acabou mudando o foco. A parte que tem que ficar atento, não é que é ruim, mas tem que ficar atento. Sempre divergência de ideias. Então é muito importante o respeito mesmo pelo sócio, porque divergência existe. Ninguém é igual a ninguém, né?
Então vai chegar algum momento crítico que eu quero ir para um lado, o Rodrigo acredita piamente que outro lado é o caminho, o Léo pode acreditar em outro, se for em Luxemburgo, que tá... E agora? O que a gente faz? Como é que a gente sai do impasse? Então, e já aconteceu isso em Luxemburgo, mas se você tiver o respeito e todo mundo navegar para a mesma direção, quer fazer dar certo, você acomoda. Se algum dia você achar que, não, eu tenho certeza que a minha não vou arredar o pé, aí a sociedade vai naufragar. Então, dificuldade é isso. E o outro sentimento que eu sempre, graças a Deus, eu não tenho na nossa, e eu sempre pautei muito isso, mas eu já vi em outras sociedades, é o sentimento que você trabalha mais que os outros. Isso é uma realidade. Né? Então, tipo assim, o Rodrigo falou, você é workaholic. Rodrigo também trabalha pra caramba. Se eu não tiver a certeza que ele tá trabalhando na parte dele pra caramba, eu vou falar, quer saber? Que sacanagem. É isso aí. Né? Tipo, eu sou majoritário e tô me ferrando de trabalhar e o outro não tá trabalhando. Se eu não tiver certeza que o Léo não tá fazendo o máximo dele, vai acontecer a mesma coisa. Pô, botei o Léo na sociedade, eu me mato aqui e o cara não tá... Exato. Então, isso pode brotar ao longo da estrada e você tem que ter certeza, e assim como num casamento mesmo. Né? Você não tá 24 horas por dia com a sua esposa, mas você confia piamente que ela não tá extraindo, né? Então, você precisa transferir isso para sua empresa também. Porque se vier a sementinha da discórdia ou a sementinha da desconfiança, são esses dois pontos que são bem críticos aí para uma sociedade. E eu acho que isso é como você falou, né? É uma coisa que acaba sendo até comum em sociedades, né? Normal, né? Normal, assim, o pessoal briga. É que, igual o Daniel falou, assim, o bom da gente, assim, a gente pode até discordar de algumas ideias, a gente conversa. Por exemplo, o Léo. O Léo é o senhor do podcast, ele gosta de ler processo. E eu, Dani, conversa com ele e falo, Léo, puta, a ideia é legal, só que no mercado real é diferente, não é assim, não funciona em qualquer empresa. A teoria e a prática é diferente. É igual apresentação de fabricante, né? Pô, PowerPoint é lindo. No PowerPoint tudo funciona. Isso, aquilo, controle não sei do que. Eu falei, porra, que a Venato ia ficar extremamente feliz. O bagulho funciona. Mas na realidade é outra. Você tem pessoas, tem processos, tem tipos de cliente diferentes. E aí o bom é que, assim, a gente sempre discute. E aí é uma coisa que eu escutei já do Daniel, assim, vamos dar o passo da fé. O passo da fé. Porque assim, quando você tá com os sócios, você tem assim uns direcionamentos, a gente tem um business plan, a gente sabe ali o plano estratégico que a gente tá seguindo. Só que fala, cara, puta, pode ser um passo muito alto, pode ser um passo médio, pode ser um passo baixo, pode ser que a gente trabalhe demais e dê o cara na água. E aí vai do empreendedor. Aí o Daniel fala, não, vamos dar um passo da fé e vamos guiar que vai dar certo. Que é aquela história, né? Sei pra onde ir, sei que vai dar certo, mas não sei como. É o que você falou, perfeito, é isso aí. Não sei como. A gente fala, cara, então... Vamos fazer acontecer, né? Não, e é engraçado que assim, né? Nós conversamos, eu sou muito lógico, cara. É uma coisa que assim, todo mundo já ouviu falar assim, eu não jogo contra os números. Né? Eu não sei se é... Matemática não engana. 1 mais 1 é 2, cara. Se der 3, você tá fazendo algo errado, não cara. Sei se você tem formação de engenharia, então você fica muito lógico nas coisas. Eu falo assim, eu não jogo contra a matemática. Então, assim, é igual eu falo pra eles, planeja, cara. Tenta prever os possíveis os problemas pra gente tentar chegar com, assim, sem muito estresse, sem apanhar demais. E o empreendedorismo é isso, né, cara? Você almeja algum ponto, só que você tem que traçar os pontos. O que eu vou fazer para chegar lá? E as pessoas, assim, hoje elas têm muito uma intenção assim, eu quero ter empresa porque eu quero ganhar dinheiro. Esquece, esquece. Não sabe quais são os custos, se esse quais for são o os fator riscos. motivador... Não, é igual... Não, aquela história, né? Monte seu próprio negócio, que a gente tem muito hoje, né? Monte seu próprio negócio e vire seu chefe, né? Alguma coisa assim que a gente vê. Isso é a maior balela que existe, cara. Ao contrário, você tem N chefes que são todos os clientes que mandam em você. E você vai trabalhar mais, vai ganhar menos, vai se estressar mais responsabilidade. Então, assim, não cai nessa aí não, que é só conversa mesmo. Isso aí, cara. É isso aí. Tem que não só gostar, tem que gostar. Quando você quer empreender, você tem que escolher um assunto que é do seu domínio, porque senão a curva de aprendizado ela é muito grande. Eu já tentei outras vezes empreender, não tinha a visão nem a experiência que eu tenho, muito menos o suporte que eu tenho hoje dos meus sócios.
um pouquinho antes de eu sair do Brasil em 2016, eu tava montando um e-commerce. Cara, eu gastei mais de 100 pau em criação de loja virtual, estoque. Cara, pra que eu comprei estoque, velho? Foi mais de 50 mil reais de roupa jogados no lixo. Eu não tinha nem cliente pra atender. Cara, falta de visão, velho. E era uma coisa que eu não dominava. A minha família, minha mãe é costureira, minhas tias são costureiras, e eu via elas vendendo roupa. Tinha uma prima minha também que fazia... Ela trabalhava como sacoleira, entre aspas, né? Ia no borretiro, ia no braço, comprava peça e vendia. Cara, isso daí dá uma grana. Mas, cara, não é pra mim, velho. Não é pra mim. Era um nicho ali que você atuava e tinha domínio. Exato. E é uma curva de aprendizado muito grande, velho. Cara, quando surgiu a oportunidade de fazer parte do plano de expansão da Traces, cara, fala, cara, é minha área de domínio. Tanto é que o primeiro cliente que eu consegui foi baseado na minha especialidade. Eu fui atender um banco na parte de banco de dados Oracle, que é onde eu sou especialista. Para mim já estava uma posição confortável, tecnicamente eu já sabia atender, eu só preciso, óbvio, né, desenvolver outras áreas, outras competências, como gestão mesmo de tempo, gestão de projeto, processo, toda a parte comercial, né, mas a execução em si, eu já conseguia fazer. Não tinha uma dependência, será que vai dar certo ou não? Ali eu já sabia que eu ia conseguir desenrolar. Faltavam outros domínios. Então, empreender fora da sua zona de conforto é muito arriscado. É um risco. E assim, e o Léo tem um fator adicional no empreendedorismo, porque ele empreendeu na Europa já, né? A gente aqui no Brasil, cara, empreender no Brasil se apanha todo dia. Paga imposto até... Não, é tudo, cara, é tudo, assim, tudo voa contra. E quando a gente fez o plano de expansão para Luxemburgo, né, você tinha o Léo tava assim, ainda meio que, puta, cara, vai ser uma missão grande para empreender, você vai levar uma operação de uma empresa que já está constituída aqui há muito tempo no Brasil, para a Europa. E aí ele falava, puta, mas eu vou estar no outro mês, eu vou ter que ter outro tipo de visão, processo, cliente. E além disso, você está num país europeu e luxemburguês, né? Porque Luxemburgo tem muita particularidade. Nossa. Você tem, assim, as leis regionais, como os caras trabalham. Órgãos reguladores. A gente demorou 7 meses para abrir a empresa. Em Luxemburgo. Que você abre em 7 dias em São Paulo. Então isso tem por vários conta do desafios. processo burocrático para abrir. Burocrático mesmo. E vai para câmeras tempo. do comércio exterior. Cara, a gente já se comunica com a câmera não sei da onde. A gente já estava atendendo o cliente, a gente já tinha contrato na mesa. O cliente falou, beleza, a gente fecha com vocês, só que a gente só paga quando vocês estiverem regularizados. E a gente matou no peito, não, pode deixar que a gente garante a entrega ali do suporte, das atividades, tranquilo. Só que a gente levou ali, e mesmo, eu localmente, falando os idiomas todos que eu falo, a gente teve dificuldade pra caramba ainda em conseguir constituir a empresa. Cara, a gente tomou não de abertura de banco, de conta bancária da empresa, porque é tudo amarrado. Para você fazer o depósito do capital social, você tem que ter uma conta no banco. Só que aí o banco, se é pessoa física, eles são obrigados a abrir a conta para você, porque você precisa se manter, precisa receber o seu salário. Pessoa jurídica, o banco abre se ele quiser, cara. Nossa, foi uma saga para abrir a empresa. Questão de aqui no Brasil, eles querem que você abra conta em todos os bancos. Você deixou o RG cair na porta do banco, fizeram empréstimo pra você, você acorda com 100 mil reais na conta e fala, ué, mas eu nem pedi nada. E querendo ou não, o brasileiro, depois dos escândalos e tudo mais, Luxemburgo é paraíso fiscal, porque a experiência que eu tive no Luxemburgo foi muito mais difícil do que qualquer outro lugar. Porque a gente vai estar abrindo em Portugal e vai abrir nos Estados Unidos, né? E são muito mais simples do que no Luxemburgo. E realmente é pura burocracia. A gente está um pouco, entre aspas, mal visto por lavagem de dinheiro, tudo, no geral, o governo. Então a gente teve que provar muita coisa aqui da empresa do Brasil. Bagagem, dinheiro, tempo de casa, para poder tirar o ranço deles e finalizar a abertura da empresa. Cara, 7 meses para abrir empresa. Assim, para ter o último documento. Para ter o último documento para falar deles. Duque lá de Luxemburgo. O CNPJ no Brasil liberado para emitir nota e tal. E aí, assim, foi uma burocracia gigantesca que demais. A gente sempre comparou com o Brasil. Cara, o pessoal reclama do Brasil. O Brasil, para isso, você tem uma facilidade gigantesca. Assim, você tem muita coisa informatizada.
Quando a gente foi transferir assim, as primeiras quantias pros sócios, foi mais 3 meses, cara. Cara, você é dono da sua conta bancária empresarial, mas você não tira o dinheiro. Você não tira o É dinheiro. isso que eu ia hora que você perguntar, quer, né? não, Como é cara. que vocês fazem, né? Se puder falar, obviamente, lá vocês recebem lá em euro, numa conta, e aí pra trazer pro Brasil ainda paga imposto, Paga conversão, imposto. câmbio, tudo mais. imposto. Eu tive que transformar a empresa em lucro real, porque só pode aferir lucro desse tipo de natureza quando você está em lucro real. Então a gente teve que alterar para lucro real. Que aumenta a carga tributária. Distribuir lucro de Luxemburgo para o Brasil. Entra como receita oficial, óbvio. E depois, como está lucro real, você consegue aferir o lucro de Luxemburgo e fazer a sua contabilidade brasileira, vamos dizer assim. Ponto importante que o Luxemburgo tem um tratado com o Brasil que você não é bitributado. Então, por exemplo, como a gente tem a 3. Ah, não paga imposto lá, paga só quando vem pra cá. Exatamente. Ah, então bem melhor, né? A dificuldade só é realmente fazer essa movimentação, essa transação bancária. Eles têm o processo de AML lá, que é a parte de compliance e tudo mais. Então, para a gente até validar a movimentação entre as nossas contas, às vezes eu faço transferência. A gente tem mais de uma conta bancária lá, até por questão de segurança, se um banco falha e tal. Entre contas da própria empresa. Às vezes a gente faz uma movimentação bancária, fica bloqueado lá 2, 3 dias e a gente tem que, tipo... Deve ficar em análise, né? Fica em análise. Você vai fazer o que com esse dinheiro? Sabe? Você tá indo de onde para onde? Fala, não, da minha conta para a própria conta da empresa. Tá, mas por quê, sabe? Então tem tudo isso daí. É bom de certa forma, dá menos flexibilidade pra gente, né? Então a gente tem menos flexibilidade. Só que mantém a gente com o pé no chão também, bem alinhadinho, certinho. A gente já era assim, né? Mas reforça, querendo ou não, né? Só que é uma dificuldade. Brasil, nesse sentido, tá muito mais à frente. Isso é bem curioso, né? Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem aquela visão que tudo que é fora é melhor. É, exatamente, né? cara. E até depois das conversas que eu comentei, né? Que eu fiz com o Léo antes, nos outros Golden Talks, nas lives e com o pessoal de fora, né? Quem não viu aí vale a pena muito ver. Porque assim, a visão que eu tive depois de tudo isso, né? A gente tem a ilusão de que tudo é melhor lá fora. Só que quando você começa a falar de saúde, educação... O brasileiro não é patriota, né, cara? Ele não percebe a riqueza que ele tem. Somente médico que você comentou. Porra, médico do Brasil, cirurgião, uma série de coisas, são os melhores do mundo. Você vai na Itália e outros lugares, cara... É tudo carniceiro. Exato. E o melhor, né? De certa forma, por mais que a gente reclame, uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, minha irmã ficou um tempo na Austrália. E aí a gente conversou bastante sobre esse tempo aí e ela falou, cara, lá não tem saúde pública, não tem posto de saúde, não tem uma UPA, não tem uma UBS. Você vai pra urgência Se você direto. precisar ir para um hospital e você for tomar lá um dipirona, você tem que pagar. Aí você fala, cara, aqui no Brasil você deu uma dor de barriga, né? Não é o melhor do mundo, como a gente vê o particular, mas, cara, é de graça. Você toma medicação de graça, é atendimento. Nos Estados Unidos. Então, joelho, do tudo. dente, ela falou que lá na Austrália a maioria do pessoal tem os dentes tudo zoado, porque é muito caro o dentista. Então você vê o pessoal banguelo com os dentes... Mas fala, cara, que doideira. Dente, tal, não tem essa afeição, assim, do cuidado pessoal quando é muito estético, assim, justamente porque... Custa caro. Custa caro. Custa caro. Mas voltando aqui para a história do empreendedorismo, né? Uma pergunta que eu queria fazer pro Daniel, né? Qual foi o momento ali que você já estava há muito tempo no mercado, bastante experiência, e você comentou que já estava pensando num sócio, mas quando foi o momento que você falou, cara, para eu continuar crescendo ou para eu continuar com o barco tocando, eu preciso de um sócio para fazer acontecer ou para dar continuidade aqui no negócio? Não, legal. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, assim que minha filha tá com 7 agora, fez 7 agora. E aí, falando um pouco da vida pessoal rapidinho, só para contextualizar, a esposa já tira o pé do acelerador, já tá bom. Nossa filha acabou de nascer, até hoje eu fiquei quieta, não sei o que, e começa daquele jeito, né? E aí eu falei, não, tudo bem. E aí veio um momento de novo que eu falei, putz, eu preciso expandir. Eu já tava com, sei lá, uns 25 funcionários na época. Hoje a gente tá com 62. Eu tava com uns 25 funcionários na época. Falei, legal. Aí eu voltei e fiz o mesmo exercício que eu tinha feito quando eu queria abrir a empresa ou não. Quando eu falei, não vou trabalhar em Miami. O que eu quero da minha vida? Aí eu fiz uma introspecção, vamos dizer assim. Falei, legal. Como que eu vou expandir? E aí, obviamente, já tinha uma rede de contatos aqui
com meu pai, tinha uma outra rede de conta, o meu network tava legal e tal. E eu, a princípio, ia fazer uma expansão territorial, Brasil. Só que, ao mesmo tempo, começou aquele período, foi bem no período, acho, começou greve de caminhão, Risco Brasil. Eu falei, caramba, se eu vou ter que gastar uma energia aqui, agora para expandir a Traces, por que expandir no Brasil? E comecei a pensar, o primeiro pensamento que eu tive foi nos Estados Unidos, porque eu tinha um amigo lá, em Austin, no Texas, e estava conversando com ele, já tinha feito alguns projetos pela Traces, na TAS, que é Total Airport Services, que tá em vários aeroportos lá, já tinha feito alguns projetos. Falei, cara, já tenho projetos nos Estados Unidos, logicamente falando, vou abrir aqui, porque eu já tenho um certo network aqui, vou tentar fazer aqui. Já que eu vou ter que investir não só dinheiro, como energia, eu vou tentar diluir o risco Brasil. Então, o primeiro pensamento mesmo foi esse. E para montar fora a expansão e não aqui. Para montar fora a expansão. Se eu vou ter que fazer um movimento que eu não fiz ainda agora, gastar energia, tempo, dinheiro, eu vou tentar expandir territorialmente para fora do país. Já fiz projeto, deu certo, os projetos foram muito bons. E isso me deu gatilho, né? Eu falei, caramba, a gente foi super elogiado, o povo americano é bem receoso com o resultado, eles são bem territoriais, assim, não, você não é americano? Não sei. Mas como eu tinha a chancela da CCR, que estava por trás desses projetos, tudo, eles foram, e no final foi até engraçado, né? Isso me pegou muito. Eles estavam dando risada, vamos dizer assim. Eu falei, por quê? Aí eles falaram lá internamente, eu conheço muita gente lá da CCR e tal, falou, cara, porque eles gastaram 40% do que eles iam gastar. Do planejado e deu tudo certo. Eu falei, filha da mãe, né? Podia ter cobrado mais até. Mas, obviamente, eu tinha cobrado bem. E aí veio a certeza. Eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar o meu risco Brasil, porque eu posso ter um negócio, às vezes, no Brasil que já não tá indo tão bem e lá fora tá indo bem. Eu tenho a diferença de câmbio, vamos dizer assim, que é um fator a mais. E aí tomei essa decisão. Eu falei, quando eu falei com a minha esposa, eu falei, putz, mas eu não posso tomar essa decisão sozinho. Porque dar esse passo, eu tô me afundando mais ainda em questão de disponibilidade, né? Sim. Então eu tinha minha esposa falando pra eu trabalhar menos e eu querendo expandir um negócio fora do país. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer isso, vou desenhar tudo. Mas e aí na certa da separação, né? Não, na certa. Não. Foi quase que uma ameaça feita já. Tá bom, você quer fazer isso? Então você procura alguém pra te ajudar. E obviamente o Rodrigo já era meu amigo e a gente sempre batia muito com as ideias. Porque o Rodrigo também é um cara, tipo, o perfil muito parecido com o meu. Batalhador, de arregaçar a manga. Se eu tivesse um sócio mais burocrático, mais institucional, mais sem mão na massa, vamos dizer assim, como não é o meu perfil, aí a gente ia chegar naquilo que ia falar, pô, eu tô me matando aqui e o cara... Mas o contrário também é verdadeiro. Eu uso outra frase com o Rodrigo, né? Às vezes, que nem física quântica, 1 mais 1 não é 2. Às vezes é 3, 4, 5. E é isso que eu acho que deu muito certo na sociedade. Quando a gente se juntou, o 1 mais 1 não virou 2. Virou 3, virou 4, porque as coisas se complementavam muito bem. Com aquela história da hora, quando a gente começava a vender coisa que a gente não vendia, e tem engatado 3 vendas logo de Exadata. A Oracle até ficou feliz. E isso virou um problema, né? Porque assim, a gente tinha um planejamento com 2 salas corporativas. Aí começou a dar certo, fomos para 3 salas. A gente começou a reformar a sala, cara, a empresa já cresceu, já estamos em 5. Então já estamos em 250 metros corporativos lá no prédio. Já não cabe mais, cara. A gente tá acabando de fazer a reforma. Já pegaram a cobertura lá do prédio? Não tem. Não tem? A gente tá mirando um outro lá que a gente vai ter que sair de novo. É engraçado, a gente não consegue acabar uma reforma inteira, assim, de falar, nossa, agora tá... Cara, o Fernando Simon, ele quer me matar, porque ele fala, pô, a gente tem um Exadata que tá em galpão lá, que assim, a gente queria colocar pro pessoal treinar, fazer deploy, né? Nosso solution center, né? E a gente não consegue subir a máquina, cara.
Porque cada hora tá movimentando ela pra um lado, velho. Não dá. E assim, a gente fez a instalação, pô, a gente subiu lá um Big Data Appliance, que é serviços internos da Trace, a galera treina. Eu queria deixar o Exadata disponível pra galera estudar. Mas eu falei assim, cara, a gente já tá pensando em mudar. A gente nem acabou de colocar marcenaria ainda no escritório novo agora, Não, já temos que sair porque entrou mais projeto esse ano. E o crescimento nosso, que era aqui a X, virou X mais 3. Pô, então vamos ter que mudar de escritório de novo. Daqui a pouco vocês vão ter que comprar um prédio logo. Já compra o prédio, ancora. Se Deus permitir. Se Deus permitir, mas é isso. Isso é muito importante. E você vê que sempre, você falou de dificuldade lá atrás, né? Sempre tem muita dificuldade. Dificuldade é diária. E quem empreende também tem que saber que tá tomando risco, né? Tomar risco faz parte. E é por isso que precisa se preparar. Não é só a ideia. Porque que nem a gente ficou 7 meses sem receber e pagando pessoas. Tinha toda uma estrutura. Então, pagando pessoa com risco de não receber, acumulando dinheiro em euro lá fora, risco de não receber. Tudo bem que a empresa é grande, mas é um risco de, não vai dar para receber o passado. O fluxo de caixa tem que estar bem azeitado. Tem que estar bem azeitado, porque a gente ficou 7 meses mantendo uma pessoa, gastando dinheiro, numa cotação, e escritório e etc. Uma cotação vezes 5, cara. Então, se não tivesse caixa, já era. E é o que acontece com muita gente, porque ele foca só na ideia e não em como executá-la, né? E cada dia o como é mais importante do que o que. Até na nossa profissão do dia a dia mesmo, né? Todo mundo instala Golden Gate, mas o modo que você faz é o que dá o sucesso. Às vezes o Gilson dá previsibilidade para o cliente, o Gilson acompanha. É o como sempre, não é o que. O que todo mundo faz. E é o que acaba sendo diferencial ali no final das contas, né? Você ter Exato. essa visão ali do cliente, como você vai conseguir agregar mais, né? É isso aí. Isso aí. Ô, Léo, e agora uma pergunta pra você, né? Nessa nova fase aí que você tá, como que é pra você essa experiência de estar fora do Brasil, de estar fazendo parte dessa expansão, uma baita responsabilidade, mas estando longe dos sócios aqui? E até pra conseguir mão de obra lá, pra de repente apoiar, ter contato com as empresas de lá. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. É um desafio. É um desafio porque tem o gap aí da experiência, né? Mesmo corporativa e empresarial, com visão mesmo de empreendedor. Eu sempre busco me apoiar neles, então óbvio que eu tenho a carta branca para tomar a decisão, mas eu preciso compartilhar com eles o risco, né? Senão eu também assumo todo o risco para mim, né? E aí se você assume todo o risco para mim, você acaba marcando um X nas suas costas. E até por conta de experiência, né? Como ele falou, planejamento. Eles têm mais visão do que eu. Então eu monto contrato, propostas, a parte comercial lá, eu que estou tomando conta. A gente está agora levando as parcerias que a gente tem aqui no Brasil para lá, né? Então eu estou trabalhando junto com o Rodrigo. O Rodrigo está até muito mais trabalhando hoje nessa parte, mas vai chegar um momento que eu vou atuar. E eu estou usando a minha rede de contatos, o meu networking, que é muito importante, inicialmente, mas eu sei que não é o ideal, então a gente tem falado bastante, eu tenho me programado muito e estudado muito também a parte comercial. Eu nunca fui um vendedor, eu sempre pensei que ia ficar na área técnica, tá? Só quando chegou o momento lá da minha carreira que eu realmente me empapucei e falei, cara, não dá mais, e eu comecei a ir para a parte de gestão. Mas essa parte comercial ela é muito importante para a empresa, porque se a empresa não vende, cara, e não é só vender também para novos clientes, né? Vender também para os clientes existentes, que são os mais fáceis, inclusive, e os mais baratos, né? De comprarem de você. Então, eu estou estudando muito essa parte, é um desafio para mim. Tá? Eu fico lá, que nem o Rodrigo brinca aí, é o cara do podcast e tal. Eu tenho um círculo de amizade hoje, graças a Deus, que pensa muito para frente. É um ambiente que você tá realmente eleva o seu nível. Se você está num ambiente negativo, você vai estar numa vibração negativa. Se você está num ambiente positivo, você vai estar numa vibração positiva. 2021, por exemplo, eu vim aqui para o Brasil muito rapidamente, né? Eu fui participar de um evento de anjo investidor. O João Kepler, para quem não conhece, aí é um dos maiores investidores anjos do Brasil. Ele tem a Bossa Nova e ele me convidou para vir participar do evento junto com ele. Foi uma oportunidade para mim também de networking, né? Então eu procuro me manter dentro dessa vibe, dentro desse ambiente, ouvindo podcast. Tem algumas empresas
que eu sigo no Instagram e YouTube, que fazem um trabalho excelente de gestão de pessoas. Por exemplo, o IAG, empresa autogerenciável. Eu já tive essa discussão até com o Rodrigo e com o Daniel. Sim. Que eles ajudam, né? Não que a gente vá fazer o treinamento com eles, mas é a ideia de como eles passam, né? Da gente realmente fazer sucessão das coisas que a gente faz na empresa, não assumir tudo. O caso do Daniel, que é workaholic. Cara, vamos pegar alguém, vamos treinar. Então eu fico muito focado nessa parte, né? É um desafio para mim. Eu tô sempre em contato com eles. Às vezes todas as quintas-feiras aí a gente se fala. 3h30 falando. O Rodrigo fala pra caramba. Nossa, velho. Teve um dia que a gente ficou umas 6 horas falando, cara. Por aí, cara. Fala demais, velho. Imagina, às vezes que a gente para às vezes pra falar também, né, Rodrigo? É sempre pau de 1 hora, 2 horas. Eu sou a curva do rio. Mas, Toco de enchente. Mas principalmente também porque às vezes a gente vai fazer reunião e a gente tem essa flexibilidade. Às vezes eles estão atendendo o cliente aqui, eu estou num fuso horário diferente, eu tenho um pouco mais de vantagem, entre aspas, porque quando a gente faz a reunião, eu já estou em casa. Às vezes é 9, 10 horas da noite lá, eles ainda estão aqui, às vezes, cuidando da operação. Às vezes eu estou na reunião, o Daniel tem que sair, falou, Léo, licença aí, desculpa, eu preciso atender, não, vai lá, o Rodrigo também. Às vezes a gente acaba tendo que reagendar as reuniões, aí vai acumulando os assuntos, né, e a gente procura manter uma pauta ali, seguir uma linha de raciocínio, e sempre uns cobrando o outro também nesse sentido, né, senão também fica muito largado. Eu sinto essa é a minha maior dificuldade, porque eu tô lá sozinho, às vezes eu sinto que alguém tem que me puxar, trazer de volta pra realidade, falar, ó, tá faltando isso aqui, sabe? Eu tenho me planejado também com relação à organização, cara. Porque eu era técnico, não era muito organizado. Então isso foi muito importante para mim, porque eu tive que dar um passo para trás, falar, pô, agora eu tenho essas responsabilidades aqui e eu preciso realmente me policiar, me organizar. Faço muito uso hoje do calendário. O Rodrigo, às vezes eu quero agendar a reunião com ele, ele fala, manda um invite para mim. Porque se eu chegar no dia não mandar um invite, ele fala, cara, já não tenho mais agenda. Sim, então tem esses desafios. Pra mim é legal. Eu tô curtindo muito. Eu já não me vejo hoje trabalhando como um funcionário comum, assim. Porque uma vez que você vê, não dá pra desver, cara. Isso aí é um ponto legal, né? A partir do momento que você entra nessa pegada empreendedora, né, dificilmente você vai conseguir, até pode acontecer, obviamente, mas dificilmente você vai conseguir se olhar como funcionário como antes, né? Mesmo que você vá trabalhar em alguma outra empresa, você vai acabar sendo o intraempreendedor. Você vai acabar tendo esse... Porque é o seu perfil, você se tornou aquilo, né? Você vai, de repente, querer desenvolver um produto, trazer uma solução nova. O ímpeto não some, né? Exato. Eu falo por mim, assim, também, né? Até já conversei algumas vezes com o Almeida, né? Eu nunca pensei anos atrás, assim, se conversasse comigo, a empreender ou montar uma empresa, né? A coisa foi acontecendo e quando eu vi já tava, e aí veio aquele sentimento de que, cara, eu não sei. Só sei que vai ser assim, né? Igual o Chicó lá do Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. Você tem aquele sentimento que você sabe, cara, esse é o caminho, não sei porque a gente falou várias vezes. Eu falei, não sei, é esse caminho, vai dar certo. Não me e tem que confiar nesse sentimento, né? Porque muita pessoa para na metade. Que nem ele, aconteceu isso com ele, né? O Léo comentou aí que ele já tinha essa vontade, não sei o que, e nunca aconteceu. Essa última vez, basicamente, ele teve um baita desafio. Que foi, tipo, arriscar tudo, né? Arriscar tudo pra poder se jogar. Eu diria que foi exatamente o passo de fé que a gente fala. Porque ele teve que mudar o emprego dele, ir pro emprego que ele poderia ser sócio, e depois focar no negócio, e ele sozinho lá, ele tomou uma baita decisão, querendo ou não. E outros lá, os amigos dele que também falaram no churrasco, etc., pararam na metade do caminho. Sim. E muito mais adverso, né? Porque você vai empreender na Europa, tem que conhecer todas as legislações lá regionais. E a gente tá muito próximo. Luxemburgo faz fronteira com a Alemanha, França e Bélgica. A gente não está limitado a atender só Luxemburgo. A gente pode atender, inclusive, Portugal, apesar de a gente estar com uma iniciativa lá. E aí, cada país, a Alemanha, os caras falam alemão, França e Bélgica é francês. Então, você tem que também ter esse jogo de cintura. Hoje, eu fui para lá, para Luxemburgo, como funcionário e tal, mas eu tive essa capacidade de me desenvolver. Melhorei o inglês, aprendi o francês, hoje eu estudo
o luxemburguês, eu gosto do idioma, mas é também por uma questão estratégica, porque eu não tenho passaporte europeu. É o único pré-requisito que me falta hoje. Eu já estou lá há 6 anos. A partir do 5º ano que você está lá legal, você pode aplicar. Só que eu preciso passar num exame de proficiência. As minhas filhas falam, só que para fazer elas falar comigo, elas têm vergonha, não conseguem. Então eu tenho que correr. Eu sou muito autodidata, assim, né? Então tem que correr muito por trás. Então tem todas essas particularidades. Estou ali em volta desses países, com idiomas diferentes, culturas diferentes. O Daniel e o Rodrigo sentiram isso. A gente teve 7 meses de dificuldade para abrir empresa, mas não é só abrir empresa. Às vezes você pede um orçamento para alguma coisa, cara, leva 2, 3 meses para você ter uma resposta, velho. Você manda um e-mail, 2, um mês, uma semana. Com isso aqui. Aqui é muito mais rápido. O Brasil é muito mais dinâmico, cara. Às vezes você pede uma cotação de alguma coisa, o cara já te manda a proposta. Lá não. Você vai pedir a cotação, o cara vai te mandar orçamento ainda. Depois vem a proposta, se você aprovar ou não. É outro ritmo, é impressionante. É outro ritmo. Não sei se está certo ou errado, mas é outro ritmo. A gente já teve essa, do que a gente tá a gente já acostumado teve aqui, essa né? discussão. Será que a gente que é muito acelerado aqui... Contador larga a empresa, vai para... O nosso contador é português. Em agosto o cara some e você não acha mais o cara. Cara, em como agosto... assim, pô? Eu preciso... Em Luxemburgo, em agosto, 30% da população é portuguesa. Em agosto é o mês de férias deles. Cara, para tudo. Eles estão muito centrados em trabalhos de mão de obra mesmo, assim, né? Construção civil, entregas com caminhão e tal. Então, o mês de agosto, eles somem todos. Mas não só limitado a essas indústrias, assim, né? Então, o nosso contador, por exemplo, no mês de agosto desaparece. E aí, se acontece alguma coisa... Cara, e é férias pra eles. Mas não é só agosto que ele desaparece. Desaparece em outros momentos também. Feriados, dá um monte de coisa. Exato. E aí eles se desligam mesmo do trabalho e pronto. Pra gente de TI, principalmente, isso é uma barreira, né? Questão um pouquinho técnica agora. Gmood, essas coisas, final de semana, proibido. Sexta, sábado, domingo, não tem, cara. Que maravilha, hein, mano? Gmood durante a semana. Acho que Luxemburgo é tipo o Rio de Janeiro, assim. 5h30 o pessoal já fecha o armário, vai pra praia. Praia já até no Rio de Janeiro eu tive dificuldade. 4h30, cara. No Rio de Janeiro também tive dificuldade também de trabalhar. Então, a gente não sabe se é certo ou se é errado. É o nosso ritmo aqui. E aí a gente vai... É meio cultural também, né? De repente, a cultura aqui no Brasil é uma pegada. Não, qualidade de vida para eles é primordial. 6 horas da tarde, o mercado tá fechado. Sabadão, se você não comprar seu papel higiênico, domingo você fica na... É uma coisa que na última live que a gente fez, eu lembro que você comentou isso aí, né? Tipo assim, à noite não tem nada, não tem shopping pra você ir, não tem farmácia, não tem mercado. Sexta-feira às 18 horas, loucura. Velho, no shopping. As lojas fechando, cara. Eu não consegui imaginar. Vocês conseguem imaginar aqui no Brasil? Tipo, à noite você vai pedir uma pizza, alguma coisa, não tem, fechado. Uber é proibido lá, não tem Uber. Até questão de empreendedorismo, desculpa te cortar, Rodrigo, mas se você, por exemplo, quer ter uma ideia muito disruptiva, é capaz de não dar certo, porque é o modo como a sociedade lá funciona. Eles são muito tradicionais. São muito tradicionais. Vou abrir um restaurante. Se você não tiver muito bem centralizado, se você não tiver um planejamento, uma estrutura, um marketing, você não enche seu restaurante, daqui 2, 3 meses, você fecha suas portas, literalmente, velho. Porque não tem nem volume de gente pra atender. Caraca. E aí, imagina aí, eu tô acostumado a dormir 3 da manhã, 4 da manhã. Aqui em São Paulo eu passo praticamente tudo de madrugada, né? Vai no mercado, farmácias, vai comer, pô, eu desço na rua e vou comer 3 horas da manhã e tem lanchonete aberto. Luxemburgo ia morrer. Exato. Tem que ter muita paciência. E aí a gente falando de tomada de decisão, né? No caso do Léo, ainda tem um risco maior, né? Um peso maior que a família. Sim. Tem 3 filhas, né? Ainda morando em outro país. Como é que foi pra você tomar essa decisão aí? E falar, não, eu vou virar a chavinha, vou empreender e agora eu vou ter o risco aí de tomar conta de um negócio. O casal tem que estar muito bem alinhado, né? Inclusive até pra sair pra fora, porque se não tiver muito bem alinhado, eu já vi casais literalmente se separando, porque a esposa, o cônjuge, né? O marido ou a esposa não se adapta, e aí um quer voltar, o outro não, e acaba literalmente se separando. Nesse caso, pô, comprei casa lá, quebrei a casa inteira, tô com reforma, né? É grana que era para ir para construção que a gente põe do bolso. Paga escritório, paga contador, paga aquilo. A gente divide tudo, mas querendo ou não, eu tenho que contribuir também com a minha parte, né? Então, a minha esposa, talvez ela seja mais doida do que eu, de
me dá esse suporte, cara. Ela, assim, Léo, ou é agora ou não é. Se você, empreendedora, de certa forma. se você tá sentindo que é isso daí, eu tô com você. Eu acho que o pior a gente já passou. É óbvio que nem todo mundo tem essa capacidade de absorver o tanto de risco que a gente realmente correu. Poderia dar certo, como poderia não dar certo. 7 meses para abrir a empresa. Poderia que, sei lá, por alguma coisa, algum órgão lá, falar, esses caras aqui... Não vai. Não. Bum. Não vai, não. Aí você faz o quê? Eu já tava eu tava trabalhando com o Carlos Magno lá no banco. O Carlão hoje que, graças a Deus, tá crescendo. Daqui a pouco vai virar CTO lá. Eu já tava na linha de sucessão. Já tava como líder técnico da equipe. Eu já tava começando a absorver muito mais coisas lá dentro do banco. Então, o próximo passo que ele desse na escadinha, eu ia subir. Então, querendo ou não, deixei também uma carreira, né? Tive que dar alguns passos para trás, até em questão financeira. Tive que ajustar um pouco o cinto. Falou, pá, meu salário era esse. Eu vou ter que reduzir aqui algumas casinhas. Só que é algo que eu acredito. Inclusive, a gente começou já, graças a Deus, a colher fruto disso, né? Então, foi mágico, graças a Deus. Graças a Deus. O empreendedorismo também é sempre a médio e longo prazo, né? Curto prazo, esquece, né? Que acha que em 1, 2 anos vai conseguir... Não. Caramba, você tá... encher o bolso de dinheiro... Você tá estourado agora. Não. Gilson, você tá estourado agora. Faz quanto tempo você tá com o podcast? Eu tô falando assim, um exemplo. Alguém aparece do nada no YouTube. Não é do nada, cara. Não. Vai dar uma olhada lá, velho. Começou Quanto lá tempo foi antes de da conteúdo pandemia, o cara né? tá fazendo, Foi velho? um pouquinho antes da pandemia, né? Lembra aquelas gravações? 2001, né? Putz, cara. Foi 2001? 2020? É, Nossa, 2020. passa rápido demais, Passou rápido, cara. hein? Passa rápido. Então o sucesso, ele é construído, né? A galera vê quando você tá lá já no topo, tal, destacado, né? O pessoal, pô, da hora. E ninguém quer assumir o risco com você, e depois todo mundo quer colher fruto, viu? Fala Isso que você é teve um- a sorte. Teve a sorte. Não, você teve muita sorte. Eu falei, caraca, velho, quantos finais de semana eu fiquei trabalhando, vi. Trabalhei 20 horas por dia durante 15 anos, é sorte. Mas- Trabalha 53 horas seguidas, aí você vem falar pra mim que isso foi sorte. Mas esse ponto que você falou, Léo, eu sempre vejo que são pessoas que realmente elas não têm a coragem de empreender e elas olham para os outros e falam, né? Você conseguiu porque teve sorte, ou na hora de arriscar, de se jogar, a pessoa não quer, mas na hora de colher os frutos, tá junto para colher os frutos. Exato. Né? A gente falou do Pires, né? Só fazendo um parênteses. tranquilo. O Pires o Almeida também conhece, o Alexandre Pires. E aí, várias vezes a gente conversando, ele sempre fala a mesma coisa. Ele fala, Gilson, você é corajoso, cara. Eu não conheço ninguém aqui nesse circuito que eu tô há anos que teve essa coragem que você tem de ir lá começar um negócio do zero e fazer acontecer. E às vezes o cara tem vontade. Já pensou em fazer. Eu já conversei com ele várias vezes. Ele fala, cara, eu tenho vontade, só que assim, eu tô numa fase que eu não quero arriscar. Eu tô num momento que eu não quero arriscar. Mas, cara, eu acho legal o que você tá fazendo e acho que você é muito corajoso. Porque realmente é aquilo que a gente falou e repito, né? Você sabe que vai dar certo de algum jeito, você não sabe como, mas é um risco. E você vai ter que fazer acontecer. E durante esse percurso você vai ter vários problemas, Várias dificuldades, vários tropeços. Você vai ter que refazer várias coisas, vai errar pra caramba, né? E aí o legal, né, é você sempre ter pessoas pra conversar, né? Por isso que com a Almeida tem outras pessoas que eu sempre converso, troco ideia, porque eu falo, pô, o cara tem mais experiência. Eu até brinco, eu falo, pô, eu vou querer ser o Almeida, né? Tô me espelhando nele, né? Porque era DBA e foi construindo. Você vai se modelando, né? Eu uso o exemplo assim. Meu amigo empreendedor. Pra quem não DBA sabe, empreendedor. Pra quem não sabe, eu acabei jogando futebol lá, né? Mas não tem um nível muito alto de qualidade, mas sou federado. Fiz um jogo contra o Barcelona, um amistoso lá. Eu não tava sabendo, não. Não sabia, não? Não sabia. Não sabia, Bolinho. não? Eu jogava futsal, No cara. PS5, né? Sou federado ainda. Sou federado. A idade, eu fui pra lá pra trabalhar, nem fui pra jogar bola, acabaram me chamando lá. E eu falo assim, quando você joga você é ruim, mas você joga com pessoas de alto nível. Você automaticamente se Fica nivela melhor. ao mesmo nível. Você é muito bom fora da curva. Você joga com pessoas ruins, seu nível cai. Baixo. Cara, Então o ambiente que tá à sua volta te Sim, molda. E te molda de verdade. Aquele negócio de média das 5 pessoas, eu não sei se é verdade ou não, mas hoje eu sinto que as pessoas com que eu me relaciono,
leva o nível para cima, cara. Então é muito importante também o ambiente que você tá. O que você frequenta, aonde você quer chegar, que você comentou de se modelar no Almeida, cara. Muita gente também já se espelhou nele, até como técnico, né? Não só como empresário. Hoje é empresário. Nem sabe da missa metade que se ferra trabalhando, né? Vai se modelar no Almeida lá, 24 horas, virado, aplicando patch no Exadata. Daniel também se modelando, cuidando de operação e tal. É complicado. Mas esse negócio de você treinar sempre com pessoas assim, nível superior, né? Que tem conhecimento, isso é total verdade. Porque assim, a minha filha, né, era atleta de vôlei. Eu sempre falava pra ela assim, você tem que jogar com as meninas que estejam assim, que dão porrada lá em você pra você aguentar, saber defender, saber atacar. E quando o time dela virou um ano lá pro outro, que ela começou a ter contato com as pessoas que jogavam melhor, o nível dela, cara, subiu assim, sobe. Surpreendente. Não pode existir zona de conforto, senão realmente a zona de conforto te acomoda e não te leva, não te eleva, né? Exatamente. E muita gente, às vezes, eu sempre gostei também de receber crítica até, porque às vezes tá no mundo, puta, meu chefe só isso, meu chefe só aquilo, né? Cara, ouça as críticas, né? Ouça as críticas e tira o seu ego de lado, né? Que o ego atrapalha demais às vezes. Muito. Tira o ego de lado e ouve realmente, né? Não só com o ouvido, mas com a cabeça. Ouve as críticas e fala, puta, aqui eu posso melhorar realmente. O que eu posso extrair disso Porque de bom, mesmo porque que eu não o ego goste? ele trabalha contra. O ego vai chegar pra você e falar, é nada, o cara tá querendo te provocar, o cara tá falando besteira. São aquele que fica no ouvidinho, é o ego, né? Tipo, te protegendo. Cara, tira o seu ego de lado e ouve as críticas. Aí você vai se tornar uma pessoa melhor. Isso daí eu acho fundamental. E lá na Traces a gente faz muito disso. Porque assim, eu sempre falei pro pessoal, né? Falei, cara, elogio é legal, você dá um elogio ou outro, receber também é legal pra você ter como feedback. Mas eu sempre falo pras equipes assim, ó, eu prefiro as críticas. Porque eu quero saber aonde que a gente tá errando, eu quero saber seu ponto de vista, o que você tá achando, o que você vai poder colaborar com uma visão melhor. Às vezes eu, o Daniel e o Léo estamos olhando pra um lado e o cara pode falar assim, cara, eu achara melhor você ir pra cá. Aí a gente, puta, não é verdade? É, porque às vezes a gente tá com a visão mais estratégica, mas é o fulaninho lá que tá realmente executando a atividade, né? Ele fala, cara, mas eu executo dessa forma, vocês estão indo pro lado totalmente oposto. Ou vocês vão fazer alguma coisa e implementar que vai me atrapalhar mais ainda do que já tá funcionando. Então, assim, a gente sempre gosta de ouvir as críticas. Igual o Daniel falou, a gente tira o nosso ego um pouco de fora, a gente ouve e fala, cara, discute entre a gente o que vocês acham. Puta, legal. Então, vamos testar? Se der errado, rollback. A gente volta. Ou assume o BO, né? Que às vezes der errado, não tem como fazer rollback, mas tem que saber, que tem que assumir depois. Se a gente tem um plano de DR, hein? Tem. A gente quando pensa, fala, cara, vamos pensar no pior cenário. Mas pior cenário. É, sempre espera pelo pior. Pior cenário. E eu servi o exército e a gente tinha a frase, nada é tão ruim que não se possa piorar. E aí, É verdade. espera pelo pior. Eu queria puxar uma parte, o Jus que nos entrevista, mas a parte de gestão de pessoas, com relação ao empreendedorismo também, que pouca gente fala, pra cara. gente também, né? Esse é um ponto legal de gestão de pessoas, porque assim, bom ponto, né? Quando você está numa empresa como executivo, como gerente, coordenador, numa empresa, numa corporação, e você é uma peça da empresa, a gestão para as pessoas é de um jeito. Porque se pensar no pior caso, perder dinheiro, der errado, a corporação vai perder. No pior caso que pode acontecer é você como gestor perder o emprego também. Sim. E como empreendedor que você é o sócio, tá ali e tem que fazer as pessoas te ajudarem para puxar junto com você o barco. Né? Como cobrar essas pessoas, como direcionar elas de uma forma que é assim, cara, você não tem como perder o emprego. Você não Entendeu? é outro Pensando tipo no de pior game, caso. né? E aí, o que você faz? Só que você tem que cobrar, você tem que pedir resultado. Né? Como é que é essa dinâmica para vocês? Quer falar, Léo? Quer que eu fale? Eu posso só começar a puxar aqui. Cultura, cara. Tem que ter uma cultura na empresa bem definida. Os perfis de profissionais que a gente contrata tem que estar ali bem definido. O escopo das atividades. Eu vejo hoje que em muitas empresas, eu sempre trabalhei em meio corporativo, e eu também, até dentro de empresas que tinham plano de carreira, eu nunca tive, por exemplo, escopo.
qual é o escopo das minhas atividades, cara. Não, é o Quais são as minhas responsabilidades? Eu sou DBA, beleza. Eu sou júnior, pleno, sênior. O que um júnior deve fazer? O que esperar desse cara? Até porque quando a gente for cobrar o cara para trazer ele... Quando a gente fala cobrança, não é para bater no cara e tal. É cobrar só... Resultado, tá motivação, aqui, vem entrega. pra cá, sabe? Se você não sabe o que cobrar, você vai cobrar o quê da pessoa? E o cara vai olhar pra você e falar, tá, mas você tá me cobrando? Eu nem sabia que eu deveria fazer isso daí. Eu nem sabia que isso era minha responsabilidade. Então tem uma cultura, eu acho que é importante. Não sei se o Daniel e o Rodrigo quer complementar com alguma outra coisa. E uma cultura difícil empresarial, hein? Uma cultura aí pra você colocar, pode colocar aí uns 2, 3, 4 anos trabalhando pra você conseguir ter uma cultura corporativa. Lá dentro a gente se preocupa muito com as pessoas. Então, assim, como você vai fazer? É lógico, ninguém sabe tudo, né? E a gente, às vezes, eu e o Daniel faz entrevista com muitos DBAs. A gente fala, cara, a gente às vezes não tá nem preocupado o que você conhece. Porque tem cara lá que fala que conhece tudo. Eu falei, eu vou perguntar então o contrário. O que você não conhece? Me ajuda aí. Pra facilitar. Me ajuda aí. E a gente fala assim, cara, o importante é que assim, você vai entrar, você vai ter um objetivo, você vai fazer isso, atender dessa forma, mas também gerencie os amigos que tá do lado, né? Por isso que a gente evita muitas vezes trabalhar 100% remoto. Na Trace vocês trabalham... Não, cara, a gente evita muito, porque a gente quer a interação. Sinergia, né? Que cada um sabe fazer o seu trabalho, mas fazer essa sinergia remota, onde um ajuda o outro, já é bem mais difícil. Então a gente tem híbrido hoje, mas a gente não quer ir pro modelo. A gente não entende que o modelo vai ser benéfico total, full remoto para a Traces, porque a Traces ela é um ecossistema que um ajuda o outro. E pegando o gancho aí, essa parte é bem difícil, cara, porque eu vou te falar, você quando tá na ponta da pirâmide, todo o resto tem onde se agarrar. Tem um ponto de segurança, né? O coordenador tem o gestor tem o diretor aí chega lá no C-Level, você não tem quem se agarrar. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu falei de se preparar lá atrás, você tem que estar em constante evolução, não só tecnicamente, né? Mas você tem que começar de gestão mesmo, começar a entender os processos, começar a entender de pessoas. Como eu vou motivar essas pessoas? Aí, no nosso caso, entrou uma figura importante, que é o RH. Então, o nosso RH também é uma psicóloga. Por que eu falo que é importante? Porque esse trabalho alinhado é que vai te garantir o resultado. Já aconteceu inúmeras vezes de, tecnicamente, o cara é excepcional. Só que vem a pessoa da RH, fala, não, mas o perfil dele, ele tá com um pontinho aqui, ele não é proativo. E você começa a identificar o perfil, porque realmente a gente discute muito isso. Tecnicamente, a gente consegue evoluir a pessoa, seja a gente ajudando os colegas e treinamentos. Então, o cara pode não ser excepcional tecnicamente, mas se o perfil tiver alinhado, ele vai dar certo na empresa. Então, isso é muito importante, tá? Se não tem um RH interno, uma pessoa vai atrás de uma consultoria que vai fazer e ouça essa pessoa, né? Porque a gente é técnico e a gente fala, nossa, mano, eu quero esse cara vai ser excelente, né? Pega o currículo e fala, puta, ele vai resolver todos os nossos problemas. Aí traz pro circuito, né? O que o Almeida falou. E o cara é braço curto, né? A palavra... a expressão. Mas a expressão, mas o cara é braço curto. O famoso Horácio, né? Horácio. Ou o cara não é agregador, é individualista, sabe? Tipo, o meu tá bem feito, da equipe, quero que se lasque. Trabalha sozinho. Tem uma série de coisas que no contexto dá uma diferença absurda. E aí o que vai acontecer? Você investiu no cara, treinou o cara, passou 5 meses, 6 meses, você vai falar, puta, mano, esse cara não encaixa na empresa. Porque daí não se converte em resultado. Todo aquele potencial que a gente viu no currículo, o perfil dele, que não estava alinhado com a Traces, não converteu em resultado. Então, se for falar isso daí na gestão de pessoas, mais do que a gente, eu acho que traçar sempre o perfil. E aí eles falam de cultura. Então, você tem a cultura definida,
Você sabe qual é o seu target, em termos de perfil de profissional. E tem alguém que não sou eu, que não é quem é técnico, né? Mas tem alguém para avaliar se o perfil daquele cara tá se encaixando na cultura que você criou. Se encaixar, se der match, vai ser um golaço. O currículo técnico alinhado, não se preocupe tanto. Mas ele não tem tal isso. Tecnicamente, você desenvolve. Agora, a pessoa mesmo, princípio, valores... Caráter, né? Caráter e alinhamento de perfil, não. Isso a pessoa carrega com ela. Então, eu acho que é mais nessa linha. E realmente é mais fácil treinar o técnico do que tentar mudar o perfil. Muito né? mais, muito mais. E às vezes nem é possível, né? Não, muitas vezes não é possível. Diria que quem consegue é muito fora da curva. A pessoa tem que estar predisposta a mudar, né? Além de você fazer o trabalho com ela tem que querer mudar. E a pessoa nem enxerga. Então é muito difícil. Aí seria um outro caso, talvez a pessoa fazer terapia, não sei, mas Sim. É muito difícil mudar alguém. E esses casos que vocês investem nas pessoas, treinam, e aí acaba que no final vocês veem que não dá certo, pensando não só na parte corporativa, mas também financeira, né? Pô, treinei, ajudei, dei condições, mas no final das contas tô vendo que não tá dando resultado. Quando chegar nesse nível tá bom, né? O problema é quando você treina, você dá o treinamento, coloca as fabricantes lá, e o cara fala assim, não, mas joguei meu currículo no mercado, agora de 1 eu quero 3. Você tem disso. Não tem como escapar. E quem empreende tem disso. Assim, aí você tem que fazer planos, tem que tentar entender, falar, cara, qual que é o motivo que você tá saindo da empresa? É grana. Se for por grana, cara, então assim, nenhuma empresa vai te ter se o motivo for grana. Você vai pra outra. Vai ficar pulando de galho em galho, né? Você vai ficar pulando de galho em galho. E o mercado é curto. A gente sabe quem é essas pessoas, a gente já tem mapeadas mais ou menos como que funciona. Às vezes chega pra gente, né? O cara tá saindo, ou tá participando do processo, o nego pinga a gente no privado. Fala, cara, recebi um CV aqui desse cara, você conhece? Pô. Coincidentemente, trabalha até pra mim, né? Acontece. Acontece direto, assim, e qual que é... Não sei se é nosso benefício ou se é um malefício nosso. Todo mundo aqui é técnico de mercado. Então, na Traces, assim, dificilmente você vê uma vaga da Traces em site para trabalho lá. Porque muitas coisas chegam por indicação. E quando vem DBA, a gente quer saber no mercado como que o cara era. Porque, assim, não é para saber tecnicamente, mas o comportamento. Como que eles cuidavam lá dos projetos, dos clientes. E aí, a gente adere ao nosso plano de sei lá, treinamento, de pessoa, de gestão, de autonomia. Uma coisa que até eu e o Léo, a gente conversa muito, né? Vamos dar autonomia? Vamos. Pô, só que a gente tem os prós e os contras, né, cara? Porque assim... Nossa, velho. É uma briga que até eu e o Léo, a gente sempre conversou e sempre brigou. Porque, porra, temos que ter equipes autônomas. Porra, legal, acho que legal. Autogestão, né? Puta, no papel é lindo. Puta, maravilhoso. É bonito no papel. Aí você dá o poder pro cara, velho, o cara... desmapou. Não sabe o que faz. Cara, é engraçado isso, coisa, né? Não, a gente teve reclamação, que sempre fala assim, nossa, olha, vai dar risada, cara. Isso daí, porque eles velho. falam assim, não, Almeida, a gente tem que dar autonomia pra todo mundo, o pessoal tem que se gerenciar. Pô, legal, concordo. E o Daniel sempre moderando. O pessoal tem que ter um comprometimento. Exato. Aí a gente falou, vamos fazer um teste legal, vamos pegar uma área lá, que é uma área que tava trabalhando com o Luxemburgo. Exato. Eu falei, Léo, vai ficar na sua gestão pra você ver isso daí. E contratamos gente de projeto, né? O Exato. Trilingue. Contratamos uma pessoa, a gente deu autonomia total. Sabe por que ela saiu da empresa? Porque tinha muita autonomia. Falou que se sentia muito livre, que não tinha ninguém pra passar e puxar. É engraçado isso. Doideira, hein? Essa parte de gestão de pessoas ela é muito complicada, cara. Ou você faz o microgerenciamento, que é o que a gente não gosta. Ninguém gosta. Nem o recurso técnico não gosta que o diretor, o gerente fica ali, cafungando atrás do cara. O que você tá digitando, o cara tá vendo você digitar tecla por tecla. Ninguém gosta disso, né? Sim. E quando você também dá muita autonomia, a pessoa se sente meio que largada. Se sente desamparada, na verdade. Eu acho que é o termo correto. Ela se sente desamparada. As pessoas, a gente precisa encontrar um meio termo para moderar isso daí, em dar desafios para ela, não ficar muito... Porque se você apertar também muito... Gera burnout, estresse, a pessoa já não consegue entregar. E o pior, né? Nesse caso,
Na contratação, ela entrou com um plano de carreira de 2 anos. Ela tinha objetivos, tinha as métricas, tinha tudo, tava na gestão do Léo. Cara, a gente desenvolveu um plano de carreira com essa pessoa, o pacote de aumentos, benefícios, certinho. Óbvio, né? Tinha os ônus e os bônus, né? A gente tinha objetivos para ela, né? Então, tinha lá os desafios para ela, que se ela atingisse aqueles desafios de fato, ela teria as promoções, não só financeiras, mas a gente procura dar um pacote de benefícios legal para a pessoa, né? Então, mesmo assim, o cara não... acho que a gestão de pessoas de tudo, acho que de todas as áreas, mas principalmente de TI, né? Que a gente fala que o pessoal de TI é bicho do mato, talvez é um dos perfis mais difíceis aí de... Aliás, é a tarefa mais difícil de ser executada, né? Porque o técnico é ali, né? O técnico é o bit byte, 1 mais 1 é 2, né? Nesse caso, mas pessoas, nem sempre 1 mais 1 é 2, né? Às vezes a pessoa tá bem, às vezes ela não tá bem, tá com problema particular, tá indisposta. Cai o rendimento absurdamente, precisa ser motivada, porque existe a pessoa... eu sempre, por exemplo, eu sempre fui muito automotivado. Eu não preciso de ninguém me motivando. Os próprios desafios, tal, isso daí sempre me motivou. Então isso me ajudou na carreira. Tem pessoas que não são automotivadas, elas precisam ser motivadas direto para poder render. E nesse processo todo, o que eu acho importantíssimo só para você conseguir os objetivos que eu vejo muito no mercado, é a meritocracia. Então, eu e o Léo fazemos a mesma coisa. Eu ganho 5 mil, ele não faz nada e ganha 5 mil, na empresa. Eu fico incomodado porque eu tô fazendo mais. Tá ganhando pouco, hein, Léo? Pede um aumento aí. Então é importante a meritocracia na empresa, cada vez mais. Separar o joio do trigo. Porque senão você corre o risco de perder ótimos profissionais. Porque num banco, por exemplo, você tem 20 pessoas que ganham a mesma coisa. Um empurra com a barriga o emprego e o outro... Não, faz isso, faz aquilo, tira o copinho. Esse cara, se você não tiver planos para aquele cara que faz o a mais ser recompensado de alguma forma, em algum momento ele vai se sentir usado e aí ele vai embora. E era aquele cara que dá a diferença, né? Que dá o a mais, que veste a camisa, sentimento de dono que a gente fala, tem uma série de indicadores aí, né? E esse cara vai embora. Então, isso é uma preocupação muito grande nossa, em meritocracia, para que eu não penalize nenhum cara que é mediano, mas eu possa dar o mérito e valor e recompensas para aquele cara que é diferente. Entrega um pouco mais. Legal. É isso. Gamificação, tem um monte de coisa que... Objetivo, KPIs, e ganha 10% a mais do salário. Às vezes ganha viagem, benefícios. Tem uma série de coisas. Cada vez mais a gente está avançando muito nisso. Porque a gente entende que lá na frente a gente quer elevar o nível da galera. Eu quero ficar com esses caras diferentes. Quem não for diferente, tudo bem. Ele faz parte da equipe, não vai ser penalizado. Mas eu quero esses caras diferentes motivados. Show de bola, pessoal. Bom, a gente tá chegando no final aqui do nosso foi podcast. Rápido, hein? Passa rápido. Foi rápido, já tá 1h30. Ó, nosso amigo ali, Pedro, que tá como operador, ele já tá ali, tipo, avisando, né? Acho que a gente já tá o quê? 1h30? Mais, né? 1h34. É que eu sempre falo, né? Quando o papo tá bom, a hora voa. 1h30 que a gente tá aqui, parece que foi, sei lá, 10, 15 minutos, né? Pô, legal, eu adorei. Legal. Antes de finalizar, né, a gente tá com uma visita aqui especial que tá ali concentrada. Vou pedir pra ela vir aqui se apresentar e falar rapidinho. Tupac. E aí Tupac, vou sair aqui e aproveitar, vocês têm um brinde, se vocês quiserem abrir pra dar uma olhada. Cara, Isso é uma coisa nova, bem legal. Então, vou sair aqui, vou deixar o nosso convidado especial vir aqui Coisa e chique. falar aqui no meu lugar. Obrigado, Gilson. Obrigado, hein? Olha, Rafinha. Pô, linda a garrafa. Caraca, Fala mano. pessoal, sou o Thiago Bernardes, convidado especial aqui do pessoal, né? Obrigadão pela moral, hein, Gilson? Tamo junto. Thiago, você faz o quê, Thiago? Você é DBA? DBA Oracle Monstro. Monstro é boa. O Thiago, aproveitando aqui, o Thiago é meu amigo de infância, cara, meu irmão, velho. Padrinho da minha filha, a gente cresceu junto e é um dos caras assim que eu confio e eu sempre puxo, velho. Sempre puxo.
A gente, quando eu comecei na área de TI, eu sempre comecei a puxar ele e ele acabou Chegando, né? Cheguei, consegui, depois de muita luta. Né? Alguns DBA Brasil aí eu consegui ir e ainda não tinha entrado, né? Acho que foi no terceiro que o Barducci ainda me puxou pra conversar um pouquinho. Marião. E aí foi lá que consegui a primeira oportunidade. Pode falar onde foi? Na Tivit. Sofri pra caramba lá, hein? Você é louco. Trabalha bastante ali. Assim que aprende, pô. Ali foi pesado pra primeira experiência. E hoje estou aí, como pleno. Só que esses ambientes puxados demais, você ganha anos-luz de conhecimento. Sim. Total. Eu acho que a parte que mais ajuda quando você pega um ambiente que é crítico é a lidar com pressão, né? Pressão e desafio, 100%. Porque é muito puxado, é muito cliente. Muito problema diferente. Problema diferente e você às vezes entra em briga que não é sua, porque só tem você ali, os outros já estão tudo alocado em algum problema que às vezes é pior do que o que você tem e você aprende sempre na base da porrada. É bom. É assim que aprende, pô. Cara, DBA de PowerPoint não vale, cara. Tem que ser operação, tem que atuar. Cliente, banco caindo. É isso, é nóis. Equipe de desenvolvimento te ligando, falando por que tá lento. Você mandando gente de projeto pro inferno. Assim que funciona. Boa. Bom, papo muito bom. De novo, galera. Obrigado aí por vocês terem aceitado o convite e vindo aqui. Pra galera que não sabe, a gente tá gravando hoje o podcast. A gente combinou 7h30 da manhã, que era a única agenda que a gente tinha, por conta do final de semana, que teve feriado, tudo. E o Léo já tá pra viajar, vai voltar pra Luxemburgo. Então a gente tinha agenda apertada para juntar toda essa galera aqui, mas estamos aqui firme e forte para fazer esse episódio aí para vocês. Então obrigado aí por vocês terem essa disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. E o Almeida chegou tarde. Gilson, muito obrigado. Oportunidade aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sei que vocês fizeram o esforço aqui, a equipe toda que tá aqui nos bastidores. Muito porque eu acabei vindo aí na correria, mas parabéns pelo espaço. Já falei pra você em off, seu projeto top demais, continua, cara, e o que você precisar, a gente tá aí, e, cara, se ajudando, obrigado, né? Véio, se ajudando, exato. O mais legal na vida, eu acho, é você entender esse contexto, né? Procurar amigos, procurar em quem se apoiar, e não ver todo mundo como concorrente, vai. Ao contrário, o mercado é grande, tem espaço pra todo mundo. Eu sempre busco parceiros de vida, né? Que se ajudam. Isso dá muita diferença. E que nem tá acontecendo aqui agora, você abrindo pra gente. E eu agradeço. Legal. Faço deles as minhas palavras, né? Já falaram tudo aí. Eu também acho que agradeço aí pelo convite, por estar com você. O Gilson eu conheço já de 1000 anos, né? Então a gente não tem que ficar rasgando cedo. Já tem algumas histórias pra contar, né? Tem algumas histórias pra contar. Vamos ter projetos aí pra fazer, vamos apanhar junto. E acho que agradeço a oportunidade. Legal conversar com todo mundo aí. Espero que tenha dado alguma luz aí pra alguém que queira empreender. E a gente sempre tá disponível pra conversar, né? Tirando o Léo, claro. Que fala só em francês. Je parle français? Je parle François. O biquinho ele não fez ainda. Não. Daqui a pouco vergonha, frente da câmera. Fazer a câmera close, ou o biquinho do Léo. Pra mandar um francês aí. Acho que é bacana, acho legal. É isso aí. Beleza, pessoal. Então, vocês viram aí a galera da Trace aqui no Golden Talks. Obrigado mais uma vez. Eu vou finalizar aqui como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e cada semana tá tendo vários vídeos legais, então fiquem ligados aí. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Boa. Obrigado e até a próxima. Valeu, Tchau. tchau.